Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, trazendo hoje, claro, a dica fundamental, dicas fundamentais para o Enem. E aí, a galera já me pediu aqui muita coisa. Roberto, o que cai mais no Enem? Dicas. A gente vai falar tudo isso nós vamos falar. O edital do Enem, o edital do SISU, claro, correção de questões que a gente vai corrigir uma hoje. Vamos corrigir, vamos falar um pouquinho sobre matérias, assuntos importantes para o Enem. Aqui você vai ter a cobertura completa para o Enem. Ou seja, ciências humanas, geografia especificamente, aqui você vai muito bem, tá? E hoje, claro, vou colocar uma questão muito, mas muito importante do Enem 2020. Na verdade, eu vou colocar uma série de vídeos com esse tipo de questão, para vocês verem o seguinte, olha, cai muito na prova, tá? É a primeira dica. É questão de geografia física, que correspondem à habilidade, da habilidade 26 à habilidade 30, da competência 6, que é uma competência muito importante. Na verdade, a grande maioria das questões estão relacionadas a essa competência. E aí, galera, o que eu peço para vocês antes da gente começar? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral pra gente aí, pra gente continuar crescendo cada vez mais e aí atingir, chegar mais gente preparada para o Enem, assim como você. Bom, olha só a arte que eu fiz para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Primeira coisa é o seguinte, a nossa habilidade, que é referente a essa questão, é a habilidade 29, tá, galera? Habilidade 29. E essa habilidade 29 diz assim, aqui, ó, reconhecer que não é uma habilidade fácil. Roberto, mas a questão para mim é fácil. Não é. É uma habilidade mediana, tá? Para difícil, reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando com as mudanças provocadas pelas ações humanas. E aí, ela engloba muita coisa. Porque a competência 6, que é a competência de compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações, é muito importante. É uma das mais importantes de todas. Como eu falei, é uma das que cai bastante. E aí no Enem 2020, muita gente veio me falar assim, caramba, Roberto, você falou tudo. Quem acompanhou nossas lives aqui, quem acompanhou as nossas correções de habilidades e tal, véspera de Enem, falou, caraca, Roberto, eu me dei muito bem. Acertei quase tudo de geografia. Na verdade, o objetivo é você acertar todas as questões. Como é que foi isso? Olha só, galera. Olha essa questão aqui. Bom, essa questão, vocês viram, Enem 2020, e ela tinha como característica fundamental o quê? Elementos que, por mais que ela seja colocada como uma questão médio para difícil, seguindo aquela habilidade, é uma questão que, no meu ver, se enquadra como uma questão fácil. Roberto, eu não sei nada disso. Já ouviram falar de estrutura geológica, não já ouviram? Sim, Roberto, já ouvi estudar. Vocês olharem aqui, ó, eu tenho bacias e eu tenho escudos. Ou seja, eu tenho bacia de um lado, escudo do outro. Bacias são bacias sedimentares e escudos cristalinos. Os escudos correspondem 34% do território brasileiro. Enquanto as bacias sedimentares, 36% do território, enquanto as bacias sedimentares, 64%. Então, os escudos, já vou aqui até, cadê o apagador aqui para eu tirar aqui aqui, ó, pronto. O apagador para eu colocar certinho aqui, ó. É 36, isso. 36% de escudos cristalinos e 64% de bacia sedimentar. Na verdade, aqui tem 1% mais ou menos de escudos que a gente chama de dobramentos antigos, mas a gente vai colocar dessa forma. Bom, a grande pergunta é, e aí vamos para a questão, e eu vou mostrar para vocês o seguinte, o texto base é o elemento fundamental dessa questão. Essa imagem não está no Enem. A questão é essa aqui. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Então eu estou falando, galera, e é o mais importante isso aqui, ó. Eu estou falando que são rochas antigas. São as primeiras a serem formadas. Esses escudos são constituídos por rochas cristalinas magmáticas ou plutônicas, formadas na era pré-cambriana. E aí todo mundo fala assim para mim, meu Deus do céu, Roberto, ferrou, não vou conseguir acertar. Calma. Por rochas metamórficas, rochas que sofreram
transformações, material sedimentar do Paleozoico. Ok, são resistentes, estáveis, porém bastante desgastados. É o que acontece com o território brasileiro. Correspondem a 36% da área do territorial e dividem-se em duas grandes porções, os escudos brasileiros e o escudo das Guianas. Vocês estão vendo aqui, ó, o escudo brasileiro e o escudo das Guianas. Beleza. E aí ele pede assim, as estruturas geológicas indicadas no texto, porque ele fala dos escudos cristalinos, por isso que ele fala as estruturas, são importantes economicamente para o Brasil. Se é um escudo cristalino antigo, formado por magma, o que eu vou encontrar nessa região? O que eu vou encontrar ali? Porque aí vem uma divisão muito interessante. O que eu encontro nos escudos e o que eu encontro nas bacias. Já vou adiantar o seguinte, bacia sedimentar. Você já ouviu falar assim, Roberto, quando eu falo de petróleo eu falo de bacias. A bacia de Campos aqui, ó, Rio de Janeiro, por exemplo, bacia de Santos, é ali onde tem petróleo. Então se é bacia sedimentar. Se é petróleo, combustível fóssil, opa, eu já aqui, deixa eu dar uma olhada, já tiro aqui a letra E, já não é. E eu tenho águas termais, afloramento salgema, jazidas mineralógicas, minerais metálicos e depósito de calcário agrícola. Bom, o texto base, será que ele me dá uma informação importante? Ele fala que as rochas são magmáticas, plutônicas, são os escudos cristalinos. Eu acho que isso me dá uma ideia. Por quê? São rochas antigas. O que eu vou encontrar ali? O que eu vou analisar nesse processo? Certamente, como não é petróleo, não é carvão mineral, não é gás natural, só pode ser um outro lado. E esse lado tem muito a ver com isso aqui, ó, jazidas de minerais metálicos. O quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, a Serra dos Carajás no Pará, são todas áreas de escudos cristalinos, galera. Muitos escudos cristalinos. Então, consequentemente, para mim, a gente colocou lá no Enem que era uma questão médio para difícil, mas do meu ponto de vista, essa questão aí você não pode errar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma você pode errar uma questão como essa. Galera, é importantíssimo que você não erre esse tipo de questão. E aí, galera, aqui as dicas vão ser consolidadas para que você realmente não erre em nada isso. E nós vamos colocar todas as questões corrigidas, todas as dicas, fora editais, o que você precisar vai ter aqui no canal. Por isso que eu peço a vocês, aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral pra gente continuar crescendo e, é claro, atingir mais gente, democratizar isso, porque é muito importante. Galera, um grande abraço, até a nossa próxima correção e aula do Pro Enem.